Olá, sou Vicente Costa, sou bibliotecário e curador literário aqui no Sesc Tijuca. A minha pergunta é baseada no nosso provérbio que rege essa participação, essa elaboração do núcleo de expressões artísticas, que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E aí, ao longo da sua colocação, das perguntas, da proposição que a Simone colocou, eu atingi, acho que, uma outra instância de pensamento, que pensar que toda pessoa é uma aldeia e toda pessoa, seja a idade que for, ainda é uma criança que ainda está sendo educada. Queria que, a partir da sua perspectiva originária, da sua vivência, seu repertório, todo o seu trânsito, né, de vida, seja do lugar que você veio até hoje, né, a sua história de vida, como você enxerga essa criação dessa criança que é você ainda, essa aldeia que está se formando? O que a gente pode querer dessa vida para se tornar uma aldeia inteira? Essa criança, você disse certo, está se formando. Essa criança nunca vai morrer dentro de mim. É preciso que nós todos deixamos essa criança nunca morrer, porque se essa criança... A gente fala que a criança é o futuro, né? É a esperança. Então, a partir do momento que a gente deixa morrer ou até mesmo adormecer essa criança dentro da gente, morre essa esperança. Acabou-se o sonho. Eu penso assim, que quando a gente... Eu acho até que quando ele fala criança, é a criança interna da gente. Não é a criança pequenininha, que a gente tem essa coisa de projetar sempre na criança. Mas é por isso que eu falo a questão do adulto. Às vezes o adulto não passou por certas coisas. Cada um tem o seu tempo, a sua vivência. Cada um vai ter um determinado momento que vai encontrar aquilo, vai se ver diante de uma vivência, não interessa a idade que ele tenha. Então eu acredito que tem que ser no humano, em gente, em pessoas mesmo. Muito obrigado, contempladíssimo pela resposta. Boa tarde, meu nome é Ana, eu sou também bem do interior de Minas, nasci na roça, então me identifico bastante com muitas coisas que você falou. E aí, aproveitando a pergunta do Vicente, que ele falou sobre a criança, eu queria saber qual é o conto ou a história preferida da sua criança. Menina, são tantas. Eu até aconselho você ler meus livros. O Cesto de Histórias da Vovó, e a própria de Bubuia com Vovó Nica. Tem um agora que vai sair, ó, já vendo logo meu peixe, né? Mas realmente tem um que vai sair agora, que tem várias histórias que vovó contava. Mas como você pediu uma só, né? Inclusive essa história, eu nem, se me pedirem para contar, nem vou contar, porque é a Matinta. A Matinta Pereira é uma história muito forte, que a vovó contava, que eu tinha muito medo, e eu acreditava muito nela, nas coisas que a vovó falava, que ela ia chegar. Eu acordava cedinho para ver essa mulher que ia chegar de manhã cedinho. Então, é a Matinta Pereira. Obrigada. E aí, para aproveitar, só mais uma. Queria saber qual é o nome dos filmes que você fez, as participações especiais. Você já pode... se você puder contar, porque eu fiquei curiosa para procurar. É o Ricos de Amor 2. Esse é o único filme que já está, né? Vai sair agora Macunaíma, que vai sair aí daqui a 2 anos ainda. Só esses 2. Agora tem 2 que eu roteirizei, né? Mas eu acho que esse eles colocam mais para festival. E animação também, que é a Jornada da Capó, e o outro é a Maçã, que é de uma grande produtora, a Druzina. Obrigada. Lúcia, eu sou Flávia. Prazer. Professora de carreira. Amiga de Tucuju. A minha pergunta é porque eu fui uma criança de uma época em que os livros não estavam da forma como estão plenas, estava plena a chegada do livro nas escolas. Não foi assim, né? Eu fui encantada também por um projeto onde eu pude conhecer o primeiro livro. E hoje a política pública, a gente tem um acervo literário, inclusive um indígena maravilhoso na escola. A minha pergunta está referente a esse chão, que é o chão da minha profissão. Que dicas que você daria para os professores e professoras a respeito de como trabalhar a literatura indígena? Boa pergunta, né? Primeira coisa, né? Como trabalhar a literatura, só se apropriando, né, da literatura.
Não tem coisa melhor, né, do que ir atrás, organizar o seu acervo e proporcionar profissionais, levar esses profissionais. Nada melhor do que direto na fonte, né? Se você quer trabalhar a cultura indígena, leve quem entende, faça ter essa vivência, essa experiência. Eu sempre digo, se você quer trabalhar um ano inteiro a cultura indígena na escola com seus alunos, você vai ter. Quer levar uma pessoa que trabalhe, que fale das ervas, vai ter. Quer professor, quer um cineasta, quer um pajé, que tudo vai ter. Então, proporcionando isso para o diretor, o coordenador, tem que mais uma vez eu falo, tem que proporcionar isso para o professor, essa vivência, essa formação. Não sei se eu te respondi, Flávia, é mais ou menos isso. E a literatura é ler, porque não adianta nada querer apresentar uma literatura qualquer que seja, se você não conhece. Primeiramente, eu tenho que ler, eu tenho que me apropriar para depois apresentar para o outro. E também tem muitos, eles falam, não tem, eu não conheço literatura indígena. Nós temos, ontem mesmo a gente falou num evento, lá no Raízes, no festival, não se tem muito, não se conhece muito autores indígenas. Eu disse, mas tem. Tivemos um evento no mar agora, um encontro de autores indígenas, tinha um monte, veio autores do Brasil inteiro, da Amazônia, veio um monte, mas não é conhecido, a gente só conhece poucos e os conhecidos que estão na mídia. Aí todo mundo só trabalha o mesmo, que já está aí, não é ruim não, é bom também, mas que já está aí conhecido, por que não trabalhar aqueles que estão precisando ser conhecidos, como aquele que a menina leu ontem, a história da sucuri na Amazônia, ninguém conhece. Então tem outras coisas, outros saberes, novos saberes a serem agregados. Tem o Mulherio das Letras. Tem editora de uma mulher indígena que publicou um livro em várias línguas indígenas, o livro multilínguas, mas em línguas indígenas. Então, essa desculpa de não tem, né, não dá mais, né? Isso é uma coisa que, no tempo de hoje, não é possível mais a gente aceitar. Pois é. Então, Flávia, é preciso abrir esse leque, não ficar na mesmice, é sair mesmo da mesmice, não bater na tecla só dos mesmos, você não fica só aquela rodinha, que tem autores, tem um autor lá, o Iguareamã, ele tem mais de 30 obras publicadas, muito mais, livros grossos, maravilhosos, que precisa ser conhecido. Então é isso, é conhecer, é abrir mesmo. O Mulherio das Letras Indígenas tem mais de 80 mulheres, ganhou o Jabuti, e tem mulheres ali que escreviam, nunca publicaram, textos onde elas falam das suas dores, dos seus sonhos, seja em forma de conto, de poema, de cordel. Então precisa ser conhecida essas escritoras que através de dores, de sofrimento, de lutas, escrevem ali, que precisa ser conhecido. Então é isso, a saída mesmíssima, mesmo, abrir esse leque. Ontem a gente teve um encontro aqui com a equipe de acessibilidade da editora Perabook e elas têm um projeto Vozes Originárias. Só nesse projeto, esse ano, foram 20 livros. E nesses 20 livros, a gente tem 40 profissionais indígenas, porque são 20 autores e 20 ilustradores. Então, é a possibilidade de você encontrar, né, esses profissionais. Logo você vai ter 2 livros meus da Perabook. Já está pronto, um já está só... Também estou com um livro para sair lá também. Recebi os esboços ontem. Ai, gente. É bom, né? Muito a alegria bom. da gente é essa, né? Quando começa a ganhar materialidade, né? Uma alegria. É uma alegria. Meu nome é Sofia, sou neta da minha Luzete. Luzete. E eu queria perguntar como é ser conhecida pela sua cultura e pelos seus livros? Como é ser conhecida, né, pelo mundo? Nossa! Eita! Deixou a avó agora sem ar. Gente, assim, é uma felicidade, é uma realização mesmo de um sonho que eu tive na infância. É também um pouco
não sei se é assustador, é uma surpresa, é aquilo que eu falei para vocês, quando eu me deparo, assim, quando eu chego por aí, que alguém fala assim, eu sou sua fã, tô nervosa em te conhecer. Eu falei, caramba, deve ser emoção quando eu encontro com você, São Evaristo, sabe? Que aí eu digo assim, euzinho, assim, assim, eu confesso que eu não estou acostumada assim, ainda com isso. Eu não sei se é assustador, será que seria assustador a palavra? Me ajudem. Surpreendente. É surpreendente, Sossô, quando eu vejo assim, mas além de ser surpreendente, eu posso dizer que é muita felicidade, é uma realização. E eu agradeço muito a vovó por isso, porque ela é minha maior fonte de inspiração. Assim, tudo que eu faço, ela está presente. Ela deixou em mim essa essência. Eu sempre, quando eu estava falando para você que eu era preguiçosa, eu dizia, poxa, eu podia ter aprendido tantas coisas com a vovó. O pessoal chega, ai, que lindo, porque eles acham que indígena tem que saber tudo. Que linda você que faz julgar, ai, que me dera que eu tivesse esses dons. Então, mas eu acredito que eu herdei o dom da oralidade da vovó. A vovó falava muito e ela também contava tantas histórias, sabe? E eu dizia assim, eu quero ser uma contadora de histórias igual a vovó. E eu saí quando eu me deparei com aquelas contações incríveis, maravilhosas, eu posso dizer que eu saí como é que eu posso usar a palavra? Eu saí do escandaloso para ir para a calmaria, que era como ela era. Ela contava, a voz dela seguia o fluxo, o som dos rios, sabe? Do balançar das árvores, do vento. Então era bem, bem mansinho. Eu digo, eu quero ficar velhinha contando sentadinha, que as pessoas me ouçam, assim, bem assim, naquela calmaria, igual a vovó fazia. Eu lembro que eu queria ser uma contadora espalhafatosa, mas não é de mim isso. Não é de mim isso. Tá, tem um momento, se der tempo, eu vou contar depois para vocês. Tem um momento do boom, sim, né? Então é isso. E Sofia, assim, é uma semente, é uma essência, uma coisa assim, maravilhosa também, né? Que Sofia também passou por esse processo desde pequenininha, né, Sofia? Como é que foi assim? Vou voltar a pergunta para você. Pode ser? E pronto, agora... Eu vou... como é que a Sofia foi introduzida assim, nesse meio da literatura, das histórias? Como é que foi? Desde quando começou? Então, minha mãe e minha tia falaram pra mim, né, que eu quase nasci na biblioteca. Eu cresci lá. Minha tia, quando era pequena, ela abriu um espaço de biblioteca e eu ficava muito tempo lá, via tudo, via o pessoal que eu conheço até hoje, que estão me vendo crescer, né, até agora. O meio da literatura, para mim, a arte, a música, Conceição Evaristo, as coisas que eu gosto, assim, eu vou aprendendo com ela, com a minha mãe e com meu tio, que são minha maior inspiração até hoje, continua. Eu acho que saber de coisas assim que eu vou aprendendo, né, conforme eu vou crescendo. Quando eu entro na escola, muitas pessoas falam assim, Conceição Evaristo, eu falo assim, gente, eu conheço. Eu conheço, então... Eu fico muito... Tem uma vez, quando eu estava no 3º ano, tem uma vez que minha professora estava falando sobre muitos negros, E na minha escola, Conceição Evaristo estudou. Eu estudava na escola Francisco Alves. Ela estudou lá. E aí falaram assim, tava lá a imagem dela, eu falei, cara, eu conheço ela. E eu tinha o quê? Tinha 8 para 9 anos, então foi uma coincidência assim, enorme. Aí eu falei o poema dela, né, que eu tenho até hoje. E então eu acho que o conhecimento de uma criança vai levar a vida, né? Então é isso. Não teria forma melhor de terminar esse processo do que com a voz de uma criança. Então, muito obrigada, Sofia, muito obrigada, Lúcia, Obrigada. por ser presente e ainda entregar outro presente aqui para gente, para encerrar essa conversa. A Sol Negão, Mulher Preta, sempre nos deixa presente para as nossas convidadas.
Eu espero que Muito obrigada, amor. Muito obrigada. Obrigadão mesmo. Ai, engraçado que a Sofia, né, quando chegou com aquela trilha do conhecimento, né, aquele livro, né, da escola, e tava o livro da Arlene Costa, Escadarias, que a gente fizemos junto esse projeto, eu com o Tucumã, que foi o primeiro, e ela com Escadaria. E ela falou lá na escola, até pensei que ela fosse falar disso, né, que ela disse assim, eu conheço ela, minha amiga, ela dorme sempre lá na casa da minha tia. Aí as colegas dela falaram que era mentira. Né, Sofia? É, porque na minha escola, eu tinha para esses quartos, né, e a outra escola lá. Que linda, gente. Aí, basicamente, vai lá e vai ser o livro da escola, aí ele pode. E do Otávio, né, também, né? E a Helena também, a menorzinha que ela tem 8. Ela disse o livro que ela levou para a escola foi do outro amigo nosso, né, do Otávio Júnior, né? Aí eu conheço ele é amigo da minha avó, a Helena. E elas conhecem, ela vai na livraria, vê Clarice Lispector, olha esse livro a vovó tem. Acho tão bonito, tão bom isso, né? E isso assim que deixa a gente feliz, né? De passar assim, o bastão, o maracá para a Sofia. Eu gostaria, antes de contar, se der tempo, não sei se vai dar, eu gostaria de passar o... Quer vestir, você que tá com frio? Gostaria de passar o maracá para a Sossô contar para a gente uma história. Pode ser, gente? Em uma aldeia muito distante. desculpa. Ela quer gravar. Ai, pensei que não fosse gravar. Bem no meio da floresta amazônica, uma linda indígena sonha com a lua. Naya, uma guerreira forte, destemida e valente. Ela sabia que Jaci, a lua, quando se escondia atrás da montanha, levava as indígenas de sua preferência e as transformava em estrelas. Naya não se importava. Ela queria mesmo era ser levada. E todas as noites, Naya se exibia para a lua. E a lua parecia que nem lhe dava trela. E Naya foi ficando triste, chorosa, deprimida. E não houve paz, e é certo que desse jeito naquela situação. Mas numa noite de lua cheia, Naya avistou a lua tocar a copa de uma árvore. E Naya saiu correndo e subiu num pé de samalmeira. E quando ela estava lá no alto, bem no alto, a lua foi ficando mais distante, mais distante, mais distante. Decepcionada, a indígena chora. E quando ela olha lá de cima, ela avista a lua refletida bem no meio do lago. Obcecada pela lua, a indígena se atira no mergulho profundo e eterno. Compadecida com o destino de Naya, a lua decide transformá-la numa estrela, diferente dessas que brilham no céu, mas numa estrela da água chamada Vitória Régia.
Dizem que em noites de lua cheia é possível ver Nayá dançando bem no meio da planta estrela. Oreru, Yamandu, Tupa, Oreru, Yamandu, Tupa, Oreru. Obrigada. Meu Deus! Uhul! Melhor poderia ter no final de um projeto que fala que é preciso de uma aldeia inteira para uma criança. Começo, meio e começo de novo. Axé, axé, axé. Sofia.